gostei. Eu assisti antes de dormir. Ah, aí sim, muito bom. Então tá bom. Então, bem, o 8 é maior que 5, show de bola. Então, nós vamos pegar o 8. E nós vamos pensar qual número na tabuada do 5, multiplicado por 5, chega mais próximo ou é igual a 8. O Então, 5. 5 vezes 1, 5. O 5, de fato, é o mais próximo, porque 5 vezes 2 é 10, né? Então, por isso eu tenho que colocar 1 aqui e 5 aqui. Então, aqui vai o número que multiplicado chega neste número mais próximo daquele que está no divisor. Bom, então, muito bem. A gente sempre tem que subtrair, fazer a diminuição aqui, menos. Uhum. E beleza, daí 8 menos 5, 3. 3. Agora, a gente vai continuar a conta não acabou. Enquanto houverem números aqui, você não terminou a divisão. Existe uma discussão sobre quando a divisão termina, mas ainda está longe de terminar, ainda tem que descer esses dois números. Vamos descer o próximo, 4. Bem, novamente a gente tem que pensar no número que está aqui, qual número chega mais próximo ou é igual a ele, na tabuada do 5. 5 vezes quantos, né? 5 vezes 6. 5 vezes 6 na tabuada é 30. O próximo seria 35, então já não rola. Muito bem, a gente sempre subtrai. Então, novamente, 34 dividido, menos 30 é 4. Desce o último número. Agora estamos prestes a terminar a conta. Novamente, a gente pensa, qual número na tabuada do 5 chega mais próximo de 43 ou é igual a 43? É o 40. 5 vezes quantos é 40? 5 vezes 8. Estou colocando de cada cor aqui para saber de onde veio cada coisa. Muito bem, então, supostamente, a conta acaba aqui. Vamos interpretar a resposta. Bem, essa resposta ela nos diz algumas coisas. Primeiro, se você tiver 843 unidades de algo, por exemplo, 843 reais, e você quer dividir igualmente para 5 pessoas, então, igualmente, esse ponto é importante. Nunca esquece disso, tá? Fração, divisão, todas essas coisas são parcelas iguais. Então, todas as pessoas igualmente vão receber 168 reais. Porém, apesar das 5 pessoas receberem 168 reais, sobrou ainda 3 reais. É um resto. É um número que não vai ser entregue, é uma quantia de dinheiro que não vai ser entregue a ninguém, pois a gente quer dar uma quantia igual para todo mundo, né? Então, aquele 3 vai ter que ficar de fora. Ele é um resto. Tá bom? Agora, nós estamos fazendo aqui, que nem a gente termina na escola lá, quarta, quinta série, nós estamos terminando uma conta de números inteiros. Note que aqui é um número inteiro, um número inteiro e um número inteiro. O que é um número inteiro? É um número sem vírgula. Mas nós podemos continuar a conta colocando vírgulas. Tal qual quando a gente faz conta com centavo. Vírgula aparece o tempo todo na nossa vida, né? Mas, de certa forma, a gente já terminou a divisão, pois não tem mais nenhum número para descer aqui. Então, se nós estamos preocupados com números inteiros, e às vezes a gente está pensando só numa resposta que envolve números inteiros e não números de vírgula, por qualquer motivo que seja, a conta já acabou. Mas se a gente quer falar com vírgula, então ela não acabou ainda, a gente pode continuar. Como que a gente vai continuar essa conta? Bem, quando não tem mais nenhum número para descer, esse ponto é importante, tá? Quando não tem mais nenhum número para descer, então tu tem que prestar atenção numa coisa. A gente coloca um zero aqui. Veja que não tem zero para descer aqui, mas a gente coloca um zero e uma vírgula aqui. Então aqui surgiu a vírgula. Perceba, eu dei 168 reais inteiros. Eu dei 168 reais inteiros para essas 5 pessoas. Mas sobrou 3. Que tal eu dividir esses 3 igualmente para as pessoas, para 5 pessoas? Talvez dê, talvez não, vamos ver.
Hum. 30. Então eu tenho que pensar qual número na tabuada do 5 chega mais próximo ou é igual a 30. 5 vezes 6, 30. Então, 30. E agora, como 30 menos 30 deu zero, agora sim, definitivamente acabou a divisão. E isso, R$ 843 dividido para 5 pessoas, fica exatamente R$ 168,6 para cada um. Então, eu felizmente consegui dividir R$ 3 para 5 pessoas em centavinhos, alguns centavinhos para cada. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Então tá ótimo. Então eu vou salvar essa bela conta colorida aqui. Vou colocar uma continha um pouco mais simples para você fazer. Vamos ver se nós estamos aquecidos com divisões. Vamos ver. 7, 4, 2 dividido por 6. Só isso que tu tem que fazer. Eu vou te mandar no Zaps o que eu acabei de fazer. E é isso. Agora você tente aí, quando você terminar, se puder me mandar uma foto, daí para eu ver o passo a passo e tal, a tua organização. Tá. Porque, assim, além de saber o conteúdo, é importante que você tenha autoconfiança, como eu falei na última aula, mas também organização. Porque tu vai estar no meio de uma prova tensa, um monte de questão para fazer. Se tu se desorganizar no meio da prova, tu vai ficar desequilibrada emocionalmente, sabe? Acontece? A gente começa a ver um monte de rabisco e tal. Então é bom tu criar essa organização desde os nossos estudos. Eu Tá. digo isso porque eu dou muita aula para gente de vestibular de medicina, vestibular militar e tal, que é difícil de passar. Isso é comum nos alunos que passam, assim, eles são muito organizados. Beleza? Tá bom. Então, beleza. Quando terminar, me manda.
Opa, vamos ver o que você fez aqui, vamos ver. Eu vi que no final parece que fica um looping, né? Looping. Porque eu sempre tenho que voltar. Iria dar. Se eu ficar escrevendo a vírgula 6666, vai dar isso. Sim, muito bem, você chegou numa dízima periódica, então. Isso se chama dízima periódica. É um número que a divisão nunca tem fim. Isso ocorre com bastante frequência. Né? 1 dividido por 3, por exemplo, é uma dízima periódica. Ah, tá. Então, aqui nós temos uma dízima periódica, muito bem, você reparou isso. Então, não tem fim, então não adianta ficar fazendo. Uma vez que tu repara, você pode colocar, por exemplo, deixa eu ver qual foi a resposta que chegou aqui, 123,6, né? Você pode colocar assim, ó, 123,6 com uma barra em cima, daí tu sabe que o 6 vai ficar sendo repetido. Ah, entendi. Isso aí. Então tá, vamos continuar, tá bem de divisão, legal. Vamos para o próximo assunto. Então, terminando a divisão, a gente já entendeu os elementos da divisão, bem legal. Só para explicar, deixar explícito algo que eu talvez não deixei. Note, na aula passada eu falei que divisão e multiplicação são operações semelhantes, né? Note como de verdade é, né? Se tu pegar 5 e multiplicar por 168, vai dar 840. Então, de onde que vai aparecer esse 3 da conta aqui? Aqui do resto. Então, 5 vezes 168 dá 840, e com mais esse 3 do resto, tem esse número. Então, existe essa relação, né, entre divisão e multiplicação. Então, aqui, né, o que eu acabei de falar é justamente isso. Né? O divisor, o número que está fora da chave, é igual ao dividendo vezes o quociente. O quociente é a parte de baixo da chave, é a resposta da divisão na prática. Mais o resto. Então, é importante aqui saber o que significa cada termo na divisão, porque assim, a gente é adulto agora, a gente não está querendo só aprender as ferramentas, a gente quer saber para que usar as ferramentas, né? Então, tu tem que entender que quando tu faz uma divisão, além de tu estar pegando essa quantidade e repartindo igualmente para uma outra determinada quantidade, o que significa a tua resposta? A tua resposta significa que se tu pegar esse número e multiplicar por essa quantidade, que é o que na prática está acontecendo, cada uma dessas 5 pessoas tem R$ 168, tu vai chegar em 840. Cadê o 3? Está aqui no resto. Tá. Então, beleza, vamos interpretar as nossas obtenções. Muito bem. Hoje eu tô com uma rinite, eu trabalho em outra cidade, a cidade que eu trabalho, tipo, todo dia fica 0 graus de madrugada, 2 graus. Nossa, 0 graus? Aqui é Meu tenso, São Deus. Bento do Sul, que é loucura Aonde total. você mora? Eu moro em Joinville, mas Nossa, eu trabalho em São Bento do Sul. nossa senhora. É bem frio. Deus me livre. Beleza. Beleza, vamos lá. Samuel, deixa eu. Um minutinho só, eu vou pegar meu óculos. Isso é importante, senão você vai ficar com dor Peraí. de cabeça. Pronto. Beleza. Vamos lá. Então, aqui, continuando, então, existem algumas multiplicações padrão, assim, que tu tem que saber de cor, tu não vai fazer a conta, tu vai só lembrar. Por exemplo, n vezes 1 é n, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Por isso que 1 vezes 1 vezes 1, 1 trilhão, 1 quadrilhão de vezes vai ser 1. Porque 1 N vezes... é 1. Não, o 1 é o que está multiplicando o n. O n pode ser qualquer número. Ai, meu Deus. Isso. Por exemplo, 50. 50 vezes 1, 50. É aquilo que eu te perguntei na aula passada, lembra? Que eu te falei, 24 vezes quantos dá 24? Daí você errou no começo, mas depois você falou 1. Daí você estava certo. Então é isso. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Pratica isso. E qualquer número vezes 0 é 0. Né?
Então, é basicamente isso. Tá. E tem algumas regrinhas para divisão também. Qualquer número dividido por 1 é este número. Então, pega a idade, sei lá, da minha tartaruga, 3 anos, e divido por 1, 3. Então, falar 3 ou falar 3 dividido por 1, você está falando da mesma quantidade numérica. É a mesma quantidade de pizza. 3 ou 3 dividido por 1, é a mesma coisa. 3 ou 3 vezes 1, também, mesma coisa. Então, às vezes a gente usa esses artifícios de multiplicar por 1 ou dividir por 1 para resolver algumas contas, principalmente as de fração, como a gente fez nas aulas passadas. A gente usa isso intuitivamente, na real. Aqui eu só estou te mostrando explicitamente. Tá. Beleza. Quando você tem um número e divide este número por ele mesmo, sempre dá 1. Então é o famoso cortar, que a gente fala na escola. Corto de cima com de baixo. É o que está acontecendo aqui. Se tu tem 50 pila e divide para 50 pessoas igualmente, cada uma vai ficar com R$1, né? Uhum. É isso. Por quê? Porque 1 vezes 50 é 50. Então, voltando para essa regra que eu te falei aqui. Então, existem várias formas de interpretar, né? A matemática, ela tem a ida e tem a volta. Se a ida funciona, a volta também funciona. Tá. 0 dividido por n, ou seja, 0 dividido por qualquer quantidade é 0. Isso também é óbvio. Se você tem R$0 para dividir com 10 pessoas, cada uma vai ficar com 0. Porque tu não tem nada para dar, né? É. E n dividido por 0 não existe. Assim, não existe. Vamos deixar por não existir mesmo. Se tu jogar na calculadora, vai dar erro lá. Vai aparecer erro escrito na calculadora. Se tu colocar qualquer número dividido por 0, vai aparecer erro. Tá. Ele. Então aqui tem alguns exercícios que eu acho que a gente não precisa se ater a fazer, apesar de que eu quero fazer barra pesada, é para ser barra pesada mesmo. Tá. Porque a gente está vendo uns negócios aqui que ainda tem que ver coisa bem mais difícil. Então, apesar de eu achar isso difícil, ter uma certa peninha de você de pedir para você fazer, olha como eu sou bonzinho às vezes. Às vezes eu sou. Às vezes. Sei. Eu vou fazer essa conta aqui, que é a mais difícil, e depois você vai fazer essa. Portanto, presta bem atenção no que eu vou fazer, depois eu vou te mandar no WhatsApp. Então, é isso. Vamos fazer uma continha aí. Heavy metal. Vamos lá. Mas por hora, relax que eu vou fazer. Então, a gente tem 0,021 vezes 4,32 dividido por 0,285. Então, nós podemos fazer em várias ordens aqui essa conta. Mas eu vou fazer na ordem que eu achei mais apropriada, que eu acho que é o que você faria também. Então, eu primeiro vou resolver esta multiplicação e o número que sair dessa multiplicação aqui de cima, eu vou dividir pelo de baixo. Eu posso fazer isso? Posso. Na multiplicação e na divisão, a ordem não importa. Se eu quiser dividir esse por esse primeiro, eu posso. Se eu quiser dividir esse por esse primeiro e a resposta dessa divisão multiplicar por isso, posso também. A ordem não importa, tá bom? Tá. A ordem que tu faz nunca importa. É aquela frase que os professores adoram falar. A ordem dos fatores não altera o produto. Show. Tá. Então, por hora, nós vamos fazer aqui esta continha. 0,21 vezes 4,32. Eu vou fazer esta conta no jeito escolinha aqui. Então, 0,0... Opa, tá meio feio meu zero aqui. Vou fazer maior aqui. 0,021 vezes 4,32. Professor, as vírgulas não estão alinhadas. Não importa. Quando a gente está fazendo multiplicação, a gente não se preocupa com alinhamento de vírgulas. É só na soma e na subtração que a gente se preocupa. Aqui a gente vai fazer a conta normalmente e depois, no final da conta, a gente coloca a vírgula. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0, 0. Então, quando tem zero, não importa, né? Multiplicar por zero é zero.
Então, tanto faz colocar um monte de zero aqui. Zero à esquerda, né? Aquela frase. Você é um zero à esquerda. Não é nada. Não Que é horror. nada. Agora eu entendi. Agora tu entendeu. Encher de zero aqui, multiplicar por zero, não vai fazer diferença nenhuma na conta. Beleza. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Zero à esquerda também não importa novamente. Agora, finalmente, então vamos multiplicar o 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Esse 4 ficou meio feio. 4, 8. Muito bem. O alinhamento aqui deve ser só nas casinhas para essa soma final. Então, a questão da vírgula não importa, mas aqui no final importa. Você não pode deixar tudo encavalado. Isso tem que ser organizadinho, tá? 2, 4 mais 3, 7. 6 mais 4, 10. Daí vem 1 aqui, 9. Muito bem. Se a gente estivesse pensando só em 21 vezes 432, a resposta seria 9.072. Mas, como não é o caso, como a gente está falando de números de vírgula, a gente tem que contar quantos algarismos depois da vírgula tem. Então, nós temos 3 mais 2, 5 algarismos. Então, a gente tem que passar... O nosso número aqui, ele tem que ter 5 números depois da vírgula. Mas ele só tem 4 algarismos. Né? Então, a gente tem um impasse que poderia causar um certo estranhamento para você na hora da prova, mas não tem problema. Por quê? Porque, como eu falei ali em cima, zero à esquerda não importa, certo? Uhum. Lembra que eu falei isso? Então, você ter R$ 9.072 ou ter 0,0000009.072 reais não importa. Então, eu vou encher desses zeros aqui. Porque vai ser apropriado, você já vai ver. Tá. Agora, como a gente tem... Agora, note que a gente tem 5 algarismos depois da vírgula na nossa conta. A minha conta também tem que ter 5, a minha resposta também tem que ter 5 algarismos depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Veja, 5 algarismos depois da vírgula. Tá vendo? Sim. Então, tem que tomar este cuidadinho apenas. Quando tu chegar numa resposta e não tiver números suficientes, tu coloca zeros à esquerda. E depois vai alocando a vírgula como for mais apropriado. Tá bom? Então, apesar deles não terem valor, eles têm importância visual, vamos dizer assim. Foi importante visualmente ter zeros à esquerda aqui. Daí, como eu exagerei um pouco, eu posso até apagar aqui. E eu noto, então, que a minha resposta, o meu número, é 0,09072. Beleza. Agora, a conta ainda não acabou. Eu preciso pegar esta resposta e dividir por este número aqui. Aí a conta vai acabar. Eu fiz só a multiplicação, note. Agora eu tenho que fazer a divisão. Pronto. O problema é que é uns numerozinhos feios de trabalhar, né? Cheio de vírgula. Então, nós temos que fazer uma divisão. Por quê? Porque a gente está sobre essa barra. Né? Essa barra, além de indicar fração, indica divisão, porque fração e divisão é a mesma coisa. Mas, antes de pôr isso numa chave, né, do jeito que a gente estava fazendo agora há pouco, númerozinho aqui, outro aqui, eu vou deixar esse número mais apropriado para fazer a divisão. Lembra que quando a gente estava fazendo o mínimo múltiplo comum, a gente multiplicava em cima e embaixo por qualquer coisa? Sim. Para poder depois somar? Isso, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, mas um número que vai deixar mais apropriado de fazermos a divisão. Qual é este número, né? Você vai ver a quantidade de algarismos depois da vírgula que o maior número da divisão tem. No caso é o de cima, né? De cima tem mais algarismos depois da vírgula. Ele tem 5. De baixo tem apenas 3. Então a gente vai pegar um número de base 10 que tem 5 zeros, que é o 100.000. Eu vou multiplicar 100.000 em cima e embaixo. Beleza? Multiplica em cima e multiplica embaixo. Agora, os números que eu vou ter, eles não vão ser de vírgula. É muito melhor fazer divisão com números que não são de vírgula, né? Na verdade, é quase que obrigatório.
Mas, Tá. professor, multiplicar 100 mil, não tem problema. A gente já escolhe um número que tem a mesma quantidade de zeros que esse tem depois de números algarismos depois da vírgula, porque quando eu fizer esta multiplicação, eu não preciso fazer, eu já sei que vai dar 9.072. É por isso que eu escolho essa quantidade de zeros, entendeu? Just for that. Só para isso. Tá. Poderia ter escolhido um outro número? Poderia. Mas não daria algo tão simplificado, tão pequeno, tão bonito. Se eu pegasse um número menor, daria um número de vírgula. Se eu pegasse um número maior, teria zeros desnecessários aqui para divisão. Agora, o de baixo, nós não teremos a mesma sorte. Como ele tem só 3 algarismos, então eu vou ter ainda 2 zeros extras aqui. Porque se aqui tem 5 zeros, e aqui tem 3 algarismos, vai ficar esses 3 algarismos e mais 2 zeros sobrando, porque esses 3 aqui mataram esses 3 aqui, entendeu? Sim. É meio que decorar isso aqui. O que tu tem que ter em mente é que esse monte de zero só vai jogando os números para a esquerda. Eles vão saindo aqui da vírgula. Só que como ainda tem 2 zeros para pôr, tu vai ter que pôr uns zeros imaginários aqui. Então, apesar disso facilitar a conta, tem alguns tricks, algumas diquinhas que tu tem que tomar cuidado, tá? Mas com o tempo tu vai pegando isso. Beleza? Tá. Agora, bem, a conta tá longe de acabar, tem que fazer a divisão, né? Meu Deus. Beleza. Bem, eu quero que tu pare para pensar uma coisa, né? Eu acho importante essa discussão, para tu entender de fato o que é uma divisão, porque a gente fica muito perdido com divisão na escola. Eu estou dividindo este número pequeníssimo por este outro número pequeno também. Mas eu fiz uma multiplicação aqui e transformei essa divisão nessa divisão aqui, de números grandes. A pergunta que salta na mente da pessoa é: a resposta vai ser a mesma? Porque são números diferentes. E sim, a resposta é a mesma. A gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, 1/2. A gente fez isso na aula passada o tempo todo. É uma determinada quantidade de pizza, que é a mesma quantidade que 2/4. Né? Lembra que era a mesma? Eu multipliquei pelo mesmo número em cima e embaixo. Se eu tivesse multiplicado por números diferentes, daí estaria errado. Como são iguais, a quantidade é a mesma. É como se você estivesse dobrando a quantidade de dinheiro, mas você também dobrou a quantidade de pessoas. Então, cada pessoa vai continuar ganhando a mesma quantidade. Sacou a ideia? Entendi. Então, vai dar, no fim das contas, a mesma divisão. Beleza. Então, não tem problema em fazer essa divisão aqui. Agora vamos fazer. Então. Este dividido por este. Beleza. Nossa, agora tem que dividir isso aqui. Muito chato, muito chato. Primeiro por quê, né? O número de baixo, ele é maior que o de... O número de dentro da chave, ele é maior que o de fora da chave, né? Então lembra que eu comecei pegando o primeiro aqui, porque ele, na outra conta que eu fiz lá, ele já era maior que o que estava dentro da chave, aqui está longe de ser isso. Então, apesar de eu pegar os 4, ainda não é maior que 28.500. 9.000 não é maior que 28.500. Então, o que é que eu tenho que fazer, senhorita Letícia? Eu tenho que colocar um zero imaginário aqui. E toda vez que eu coloco um zero extra aqui, eu tenho que colocar o zero e a vírgula. Lembra quando a gente desceu um zero imaginário naquela outra conta que eu fiz lá? Sim. Você também fez isso? Aqui a gente já tem que começar com esse zero imaginário, porque senão não dá para começar a divisão. Tá. Então eu já tenho que pôr um zero aqui e pôr a vírgula. Bem, esse zero aqui, quando tu para pensar, ele é intuitivo, né? Porque tu tá pegando uma quantidade menor e dividindo por uma quantidade maior de pessoas. Então, de fato, se tu tivesse R$ 9.072 para dividir para 28.500 pessoas, cada uma ia receber menos de R$1, certo?
Certo. São R$ 9.000 para 28 mil pessoas. Com certeza cada um ia receber menos de R$ 1. Sim, Então, por isso que a gente já começa com 0, aqui, menos de R$ 1. entendi. Sim. Essa é a ideia. Então eu estou tentando te mostrar as coisas por vários pontos de vista para ficar bem gravadinho na tua Fez cabeça. sentido agora. Agora fez sentido, porque que já tem 0, né? Beleza. Então agora, de fato, a gente tem um número maior, né? 90.720 é maior. Daí a gente vai ter que pensar na tabuada do 28 mil. 28 mil vezes quanto é perto de 90 mil, né? Meu Deus. Eu acho que é vezes 3. Por quê? Olha, como. Tu tem que pensar que nem eu, assim, porque eu não fiz nada demais aqui. Eu não sei, eu sei que 3 vezes 3 é 9, certo? Uhum. Bem, caramba. Eu sei que 3 vezes 3 é 9. Eu sei que 3 vezes 3 é 9. E eu tô vendo que essa desgraça aqui é quase 3. Tipo, 28 é quase 30, certo? Sim. Então, eu sei que 30 vezes 3 é 90, né? Pela mesma lógica. Então, por isso que eu penso, pô, tem 90 aqui. Tem quase 30 aqui. Eu tenho que multiplicar no mínimo por 3. É esse tipo de feeling que tu tem que ter. Tu não vai fazer as coisas mecanicamente, tá? Claro, eu tenho prática para isso, né? Mas nós estamos aqui para desenvolver essa prática também. Então, tu olha, dá aquela analisada e pensa, pô, no mínimo 3. No mínimo 3. Para de 28 para 90, no mínimo 3. Então, quanto é que vai dar isso? Eu vou fazer na calculadora aqui. 28.500 vezes 3 dá, ó, como eu previ, deu 85.500. Então, vou trocar a cor aqui para saber de onde veio cada coisa. 85.500. Ai, ai, ai. Agora tem que fazer a subtração. 0, 2, 2, empresta 1, 5, 0. Beleza, acabou a conta, né? Só que tem um baita de um resto aqui. Então vamos fazer só mais um númerozinho depois da vírgula, tá bom? A gente desce um número imaginário, um 0, né? Imaginário. E pensa, qual o número na tabuada do 28.500 chega mais próximo de 52.200? Muito provavelmente vezes 2. Algo próximo. Ou é 2 ou é 1. 3 já não é, a gente já sabe. Porque por 3 já deu 85 mil. Então é ou é 2 ou é 1. Né? Caramba, caiu alguma coisa aí. Desculpa. Vezes 2. Então, ó, vezes 2 já não é também. Porque 28.500 vezes 2, Letícia, é 57 mil. Já passou de 52 mil, tá vendo? Sim, entendi. Então, É 1? Então é 1, exatamente. Só sobrou 1. Daí fica 28.500. Bem, de fato, a nossa conta não vai acabar, tá? Ela vai ser uma dízima. Mas dane-se, a gente vai parar por aqui. 7 aqui, aqui 4. Não, pera, aqui 4, tô viajando. Meu, comi bola aqui. Aqui é 4, aqui é 1, daí fica 3, daí aqui fica 2. Beleza, então a gente chegou até o seguinte: 9.072 dividido por 28.500 é 0,31, com esse restinho aqui de 23.700. Beleza? Beleza. A tua prova, como eu já vi ali, tem algumas questões que ele pede a resposta aproximada. Tá? Então, isso aqui já é uma boa aproximação, né? 2 casas decimal já é bom demais, já. Às vezes, com menos que isso, tu já tem a resposta certa. Nossa, mas é bem complicado, né? Assim, pra mim, eu achei bem complicado. Tu diz? Eu acho que eu confundiria tudo, assim. 0 com 0, sub-0, inventa 0, multiplica por 100 mil. Pois é. Por isso tem que fazer com bastante atenção. Então, aqui é atenção. Tu acha que eu também não erraria isso se eu tivesse, sei lá, um cara com uma arma na minha cabeça dizendo, ou tu resolve essa conta ou tu morre. Né? Ou tu resolve essa conta e se tu acertar, tu ganha 1 milhão. Daí, pô, eu provavelmente ia me confundir tudo. Mas veja que é uma questão de ansiedade. Eu, como tô super de boa aqui te ensinando, tu já pagou a aula? Então eu tô de boa, eu resolvi, eu errei. Agora, claro, né, a tensão que muda toda a situação, é relax.
Tá, Relax que eu não sou o professor que te dá nota, eu sou o professor que está só te ajudando. Eu vou te mandar aqui o que eu acabei de fazer, e daí você tenta começar a que eu vou colocar agora aí no Paint, tá? É um pouco mais simples. É um pouco mais simples. Aí. Eu vou te dar aqueles 5 minutos de desespero e ranger de dentes. Daí, daqui a 5 minutos eu te pergunto como é que tu tá bom? Mas tenta tá sozinha bom. primeiro. Qualquer coisa, pega a apostila, pega o que eu te mandei no WhatsApp. Ok. Boa sorte. Obrigada.
Conseguiu fazer algo? Eu tava multiplicando aqui, mas eu acho que o resultado deu errado. Aí eu tô fazendo ainda. No caso, lembre-se, né? Você vai multiplicar 231 por 482. Daí, essa é uma multiplicação normal, né? Deve ter errado alguma continha demais, alguma coisinha boba. Eu Beleza. errei alguma coisa aqui. Daí no fim, tu lembra que tu tem que colocar ah, as vírgulas, né? Só no fim que tu se preocupa com a vírgula, beleza? Tá bom. Então tá bom. Eu vou te dizer já qual é a resposta dessa multiplicação, Qual mas que tenta é? verificar o que tu errou, hein? Eu coloquei 11,13, acho que 22, alguma coisa assim. É 11,1342. 42? Isso, é 42 no final. Deve ter errado uma sominha no final, então, se o resto tá Tá. certo. Só isso. Tô refazendo aqui. Isso.
E aí, conseguiu fazer a multiplicação, senhorita? Chegou a 11,1442, tá certo agora? Só deixa eu confirmar, eu acho que era isso que eu falei mesmo, né? 11,1342. Você deve ter esquecido Vírgula algum. 13. Eu acho que tu errou na soma. Note que o padrão dos números está o mesmo. Mas no finalzinho, tu deve ter errado uma sominha na hora de passar o 1, sabe? Somou, passou de 10, daí tu colocou um pro outro lado e acabou esquecendo dele na hora de somar. Oh, meu Deus. É, só esqueceu desse detalhe. Mas tudo bem, tudo bem. Chega de fazer essa conta aí. Agora tu vai fazer 11,1342 dividido por 51. 11,1342, tá. Isso. Dividido por 51, 51. Ah, você não parece que viu Chaves na infância. Eu detestava, achava super sem graça. Meu! Ah, não. Eu vou devolver o dinheiro agora. Eu não tô Ah, escutando isso. É o melhor seriado da história da humanidade, nunca Chaves. gostei de nada que o pessoal gostava. É igual no meu tempo era rebelde, né? Nossa, eu achava aquilo tão idiota. Um monte de menina na escola vestida de rebelde. Meu Deus. Tá, nessa aí a gente concorda. Mas, meu, Chaves, cara. Chaves é... Meu Por que irmão tu acabou gosta com se tu não Chaves. gosta de Chaves, cara? Ah, pra me fazer rir tem que ser muito bom. Eu não tenho Pô. humor, não. Nossa, ai meu Deus, Letícia, viu? Agora eu tô até com medo, cara. É a primeira pessoa que eu escuto que não gosta de Chaves. E eu, sério, eu tenho 30 anos, é a primeira vez que eu escuto isso. Eu acho tão idiota. Ai, cara, não falar isso. Não, desculpa. Ai, Querendo me abandonar. essa doeu assim no âmago, sabe? Você gosta de Friends? Não. Eu acho legal, acho legal. Oh, meu Deus. Tá, eu acho que você é aquelas. Bem, eu estou supondo que você assiste essas séries da Netflix que saem a roda, assim. Ou não? Não, eu gosto de série de terror. Ah, agora sim, Ou agora é ação, uma coisa diferenciada, legal. que tenha mortes, crimes. Caramba, a gente olha assim, não parece que você gosta dessas coisas meio macabras, não. Eu Mas gosto. beleza, legal, legal. Vamos lá, tô tentando dividir aqui, peraí. Beleza, lembra que você está lidando com números com vírgula agora. Então, o passo inicial é transformar eles em números sem vírgula, né? Ah, Então, note que embaixo você tem vírgula, em cima você tem vírgula. O que você tem que fazer é o seguinte: este número aqui tem 4 casas depois da vírgula. ah, Então, você tem que multiplicar, que nem eu fiz lá na folha, né? Eu multipliquei por com 4, com 6 zeros naquele caso, porque tinha 5 números depois da vírgula, né? Então, eu coloquei 5 zeros naquele caso. Aqui, como tem 4 coloca números depois da vírgula, são 4 zeros, beleza? tá, peraí. E aqui também. É sempre pensando no número com mais algarismos depois da vírgula. E o que tu sempre vai multiplicar é o número de base 10, né? 1 com essa mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, só que zeros. Aí você nem vai fazer a conta. Lembra que eu nem resolvi essa conta? Eu simplesmente escrevi o número sem a vírgula. Eu escrevi o número sem a vírgula. Então aqui em cima você vai simplesmente escrever o número sem a vírgula, tá bom? Meu Deus. Só escreve sem a vírgula, menina. Eu já escrevi. Show. Agora é o de baixo. Agora o de baixo tem que tomar um cuidado. O de baixo tem que tomar um cuidado. Porque não é, né, a mesma quantidade que o de cima. Então não dá para simplesmente tirar a vírgula. Tá, De peraí. baixo você vai fazer o seguinte, você vai notar que tem 4 zeros, né? 4 zeros. Aqui nós tiramos 4 números depois da vírgula. Aqui a gente vai ter que tirar um número depois da vírgula, um apenas. Então, vamos pensar assim, vamos pensar nessa lógica aqui, que eu acho que essa lógica é boa para tu entender. Vamos lá, Letícia. A gente gastou um zero, ó, a gente gastou um zero para tirar esse um da vírgula, tá vendo? Tá. Gastamos um zero. Só que ainda sobraram 3 zeros, certo? Uhum. Então esses 3 zeros vêm aqui pro lado. É isso.
Então, 5,1 vezes o 10 mil, esse número que nós estamos multiplicando, é 51 mil, tá bom? Tá bom. De fato, faz alguma lógica, né? Faz. Eu Tu só. tá, tu tá multiplicando 10 mil por. Esqueçamos o 1 por hora. Esqueçamos o 1 por hora. Imagina se você tem 5 pessoas te dando 10 mil reais. Você vai ficar com 50 mil reais. Só que como é 5,1, 51 mil reais, beleza? Entendi. A ideia é essa. Então, novamente, tente ver por esses vários pontos de vista que vai te ajudar bastante. O de cima é só tirar a vírgula. Vai lá, boa sorte. Obrigada. 50.
Vamos fazer assim, ó. Uma casa depois da vírgula já tá bom, tá? Quando chegar em uma casinha depois da vírgula, a conta acabou. Ah, é? É, Ah, deixa eu te perguntar, diga. o começo é 21? Da divisão? É da resposta. Olha, eu acho que é 2,1. Deixa eu pôr aqui. Isso, é 2,1, não é 21, é 2,1. Então eu tô acertando. Tá. Isso. Bem, era para ter aparecido 2,1, não 21, né? É porque eu tirei as vírgulas. Mas na divisão a gente não tira vírgula. Oh, meu A gente Deus. tira na. Tá, sim, sim, sim. Eu falei errado aqui. Posso ter causado uma confusão. Não é que tu. É Né? 51 mil, não é? É, Não tem vírgula. não tem vírgula, não tem vírgula. Aqui também não tem vírgula. Hum. E isso vai dar 2,1 essa divisão aqui. Mas tem mais? Desculpa. Ai, meu Deus, nossa, que susto. Saúde. Desculpa, desculpa. É, eu sabia que isso ia acontecer uma hora. Desculpa. Ó, vamos pensar o seguinte, vamos arredondar as coisas aqui. Diga. Eu 51, né? Aí É, foi vezes 2 isso. e aí ficou 102, aí sobrou 93. Tudo bem. 93 por 51 deu 1. Sim, só que veja, não tem mais nenhum número para descer, né? Tem. Tu não desceu nenhum número Eu depois da desci, primeira diminuição. eu Ó, desci o 4. tu desceu 4. Não, acho que tu errou alguma Eu coisa errei. então. Ó, Ó. 51, né? Ó. Então Uhum. tu tem que ver 51 mil. Qual número aqui é maior? É maior ou igual a 51 mil? Não é 11, não é 111, não é 1.113, não é 11.134. Tu tem que pegar todos. Tem que pegar todas. Eu peguei só o 111. Bem, mas como é que tu vai dividir 111 por 51 mil? Não pode, né? Tem que pegar Aí eu sempre. peguei, eu fui no 51. Não, tem que. Não pode fazer isso, senão tu tá voltando para uma conta de vírgula, uma divisão Oh, de meu vírgula. Deus. Tá, Tu tem que sempre beleza. pegar o. Lembra? Sempre tem que pegar o número maior que o que está na chave. Hum, Isso, e o maior aqui é justamente o número inteiro. Daí vai dar 2. Aí 2 é 151 vezes 2 é 102, né? Certo? 102 mil, no caso. Daí sobra alguma coisa aqui e depois é 1. Tipo, tu acertou os números na divisão. eu Só só fiz erro. de um jeito errado. Isso, tu errou isso aqui. Isso aqui é um ponto importante. Por isso que eu foquei bastante nessa hora lá no começo da minha primeira divisão. Falei, ó, vou pegar só o 8 porque o 8 é maior que 5 aquela hora. A É outra eu porque. já peguei tudo, né? Tá. Certo. Então só cuidado com isso que vai dar tudo certo, não tem problema. Então tá bom, já vimos bastante divisão, vimos muitas coisas da aula passada, vamos ver matéria nova. Na aula passada a gente viu bastante coisa mesmo, a gente viu muita coisa de fração e tal. Muita coisa, é verdade. Hoje a gente tem. Liguei Hoje a pra minha gente. família inteira pra falar que eu aprendi matemática. Aí sim, que bom que eu pude ajudar. Bem, então a gente aprendeu fração, a gente aprendeu conta com vírgula. Hoje a gente focou, né? A gente fez algumas contas aqui, a gente aplicou o que a gente aprendeu. Então, bem, vamos continuar aprendendo coisas novas então aqui. Beleza. Esse negócio de módulo eu não vou falar para ti, não preciso falar. Aqui, soma e subtração algébrica. O nome Ah, parece maluco, mas é uma coisa que tu faz o tempo todo, tá? tá. Que é a continha com sinais diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, 2 mais 4, 6, ok. Só que quando tu começa a ter sinais assim em lugares diferentes, às vezes causa uma confusão na cabeça da pessoa, né? Esse se aplica menos com menos mais ou não? Não, aí que Não tá. aplica. Essa é a coisa, né? Os professores na escola, eles falam só menos com menos mais, menos com menos mais. Mas algumas crianças, elas aprendem de forma mecânica, né? Daí elas escutam o professor falando 15 mil vezes durante os 8 anos de escola que menos com menos é mais, elas acham que o tempo todo tem que aplicar isso. Não é o Eu já teria aplicado nessa continha aí. Pois é.
Ó, é por isso que agora tu vai parar de ver da forma mecânica matemática e ver de uma forma prática, porque tu usa isso o tempo todo na tua vida. Tá. O menos com menos é mais só funciona na multiplicação e na divisão. Numa Hum, soma ou numa subtração, que é o que está acontecendo aqui, não funciona dessa forma. Na prática, eu posso dizer que fica o sinal do maior número. Então, aqui, bem, os dois são negativos, então a resposta é negativa, né? Por quê? Vamos pensar de uma forma prática essa conta de novo, para tu fazer um vínculo que tu faz na tua vida. Digamos que tu tenha uma dívida de R$ 2. E daí fecha o cartão, vai aparecer uma nova dívida de R$ 4. Então tu já estava no vermelho e apareceu uma outra dívida. As dívidas se somam, elas se juntam. Então, menos R$ 2 menos R$ 4 é menos R$ 6. Entendeu a lógica? sim. Apesar de ser negativo, tu somou. Tu tá somando, tu tá aumentando a tua dívida. Negativo é uma dívida, quando a gente para pensar. Eu acho que tem até em algum país que fala português, tipo Angola, essas coisas aí, eles falam dívida e não subtração, sabe? Hum, Então é natural a gente pensar isso aqui como uma dívida, uma menos outra. Então, muito bem. Aqui, positivo, tranquilo, né? A gente soma 2 com 4, a gente ganha R$ 6. 2 do pai, 4 da mãe, R$ 6. Aqui, uma dívida de R$ 2 com uma dívida de R$ 4 vai te dar o total uma dívida de R$ 6. Agora, aqui começa uma situação que, assim, na prática a gente sabe, né? 5 menos 3 é 2. Beleza, eu tenho R$ 5, eu perco 3, fico com 2. Né? Se eu faço a conta 5 menos 3, eu sei que vai dar 2. uhum. Agora o problema está aqui. Eu tenho um aluno de 12, não, agora ele já está com 14, mas eu dou aula para ele desde os 11, 12 anos. E ele tem descalculia, né? Ele não consegue fazer o vínculo de que isso é diferente disso. Hum, Note que aqui é diferente, porque aqui você tinha R$ 5 e perdeu 3. tá. Aqui você tem R$ 3 porque você tem 3 positivo e perde 5. O 5 é negativo aqui, é menos 5. Minha conta está menos 5 hoje. Então isso aqui é uma dívida, uma coisa que tu vai perder. Professor, tá aparecendo na frente. Dane-se se tá aparecendo na frente. A ordem que tu faz a conta não importa. Se tu tem R$ 3 e perde 5, tu vai ficar com a mesma quantidade de dívida de ter menos R$ 5 de dívida e ganhar R$ 3, sabe? Tu ter R$ 3 e perder 5 é a mesma coisa que tu já não ter R$ 5 e ganhar 3. É o mesmo 2 de dívida. Entende? Na prática, isso acontece o tempo todo com a gente. É o mesmo os R$ 2 de dívida. Se tu começou com grana e depois perdeu, ou estava já negativo e depois ganhou a grana, vai ser o mesmo menos 2. Não importa a ordem. É isso que eu quero dizer, que não importa a ordem, tá bom? Tá. É, ó, isso aqui. Olha para isso aqui até entender isso aqui. Aí quando tu falar que entendeu, eu continuo. Vai lá. Eu entendi. Beleza. Então, entendeste. A ordem não importa. Muito bem. Então, no caso é o que eu falei agora há pouco, né? Ficou o sinal do maior. Se tu quer aprender de uma forma mecânica, pode pensar desse jeito. Fica o sinal do maior. O maior é o 5, com o sinal dele. É o menos. Agora aqui tem um monte de carinhas. Novamente, você faz na ordem que você quiser, né? Você pode, olha só, por exemplo, esse 2 aqui, positivo. Como é que eu sei que é positivo? Não tem o sinal, professor. Quando não tem o sinal na frente, tu sabe que é positivo. Por exemplo, vou dizer a minha idade, 30 anos. Eu não falei mais 30 anos, mas é Hum, mais, a minha idade é positiva, não tenho anos negativos. Né? Então, olha só, aqui é mais 2 e aqui é menos 2. Eu já posso, tipo, cancelar eles. Esse 2 cancela com esse menos 2. Tinha R$ 2, comprei uma coisa de R$ 2. E daí sobra para fazer a conta 3 menos 2, que é 2. O livro quis fazer de outro jeito, não do meu jeito. Ele quis fazer 2 mais 3, deu 5, e menos 1 menos 2, e deu 3. A ordem não importa. Viu como a ordem não importa? sim, sim. Pois é, muito importante isso, saber que a ordem não importa.
E isso vai te facilitar, vai te permitir olhar a conta de uma forma mais livre, perceber que tem coisas mais simples de cortar, e isso facilitar o teu cálculo, tá? Tá. Agora vem o que tu falou, com menos dá mais. Tá? Oh, Mas meu veja Deus. que é multiplicação e divisão algébrica, não é na parte de soma e subtração algébrica, é na multiplicação e divisão algébrica, onde nós temos. Vamos lá, então. Então, basicamente é o seguinte: sinais iguais, a resposta é positiva, sinal diferente, negativa. Então, quais são os dois sinais que a gente tem? Positivo e negativo. Então, os dois positivos, resposta positiva. Dois negativos, resposta positiva. Então, duas coisas negativas multiplicadas fica positiva. É meio contraintuitivo e, nesse caso, eu não consigo te dar um exemplo, para falar a verdade. De, na prática, uma coisa negativa, às vezes uma outra coisa negativa, na realidade, assim, no mundo real, ficar positivo. Mas é meio que tu tem que decorar, tá? Menos com menos dá mais. É por isso que os professores focam tanto em decorar isso aqui. Não Tá. existe uma prática, uma coisa visual para tu perceber isso. Tá? Mas é verdade, isso aqui é verdade. E a mesma coisa para divisão, tá? Na divisão vale a mesma regra. Mas se tu tá dividindo coisas negativas, vai ficar positivo. Beleza? Tá. Então tá bom. E, bem, sinais diferentes é sempre negativo. Muito bem, tem alguns exemplos aqui. Eu quero só que você se atenha a esses dois últimos. Então, nós sabemos que 20 dividido por 5 é 4. Por quê? Porque 5 vezes 4 é 20, ok? Sim. Tabuada do 5, né? Beleza. E beleza, então, mas note que os dois são negativos ali. Os dois são negativos aqui. 20 e os 5 eles estão negativos. Mas Então, eles têm os sinais iguais, aí são vira positivo, é a resposta positiva. exatamente, exatamente. E aqui, diferentemente, né? Sinal é negativo. Ok. Agora, expressões numéricas. Bem, eu só quero que tu se atenha a um detalhe. Eu não vou me ater a pedir para tu fazer nenhuma conta tão longa como essa. Eu só quero que tu se atenha a um detalhe, tá? Que é o seguinte: quando tu vai resolver uma conta, às vezes, ao mesmo tempo na tua conta aparece multiplicações, divisões, somas e subtrações. Sim. Por exemplo, poderia aparecer. Imagina aí na tua cabeça. Faz uma abstração mental agora, a conta que eu vou te falar. Imagina uma fração, tá? Aquela barrinha de fração. Na parte de cima você tem 2 mais 2. E na parte de baixo você tem 8. Ok? 2 Tá. mais 2 sobre 8. Nesse caso, você tem que fazer a soma primeiro para depois dividir, né? Beleza? Beleza. Você vai somar o 2 mais 2, daí vai ficar 4. Depois você vai fazer 4 dividido por 8. Mas, quando a gente apresenta uma conta como essa aqui, ó, Essa é uma equação, não? essa é uma expressão numérica, né? Ah, Daí, nesse caso, note que tem uma diminuição aqui, né? Por exemplo, 2 menos 2 aqui. Primeiro, tu tem que fazer as multiplicações e divisões. Tu faz essas contas de multiplicação e divisão primeiro, para depois tu fazer qualquer subtração que seja com esse menos 2 aqui, tá? ok. Primeiro multiplicação e divisão sempre. Isso. Beleza. Então, aqui vai falar de números primos. Não vou me ater a falar deles. Já falamos bastante sobre ele na aula de mínimo múltiplo comum. Beleza. Daí, máximo divisor comum também não quero falar sobre. Aqui tem alguns exercícios que eu também não quero pedir para tu fazer. Apesar de que eu achei esse M aqui interessante. Esse M aqui, ele...
quero que tu faça. Veja que são números inteiros, não tem vírgula, é bem tranquilo, tá? Uhum. Tu tem que fazer aqui, baseado nessa regra que eu acabei de te falar. Primeiro, multiplicações. Depois, as somas e subtrações. Finalmente, tu divide pelo de baixo, tá bom? Ok. Meu, que desgraça. Nessas horinhas que eu fico sem te explicar as coisas, eu cliquei aqui no vídeo de uma senhorinha falando de comida para desinflamar. Agora aqui no meu YouTube encheu de vídeo de comida. Comida para emagrecer. Comida, que tipo de arroz você deve comer? Ah, não, cara, que droga. Não, o meu problema é que eu vou pesquisar alguma música assim pra saber o que tá acontecendo, sabe? Tipo, sei lá, curiosidade com alguma música X, às vezes é uma música que eu detesto, só pra ver, assim. Aí ficam te sugerindo um monte de música ruim ali é horrível. Sim, Estraga sua playlist aleatória, é ruim demais. é péssimo. O resultado é um. Uou, Ah, vamos não. ver. Ah, não, tem Diga. que dividir agora, né? Dividir por menos um, né? Então, Mais supostamente vai um, ficar menos um, então a resposta. um Bem, vamos ver, dividido. eu não fiz a conta. 3 vezes 4, 12. 12 menos 10, 2. 12, 2 mais 2, 4. Menos 3, 1. Dividido por menos um. Isso aí. A resposta é menos um. Beleza, parabéns. Resolveu rápido, ó. Gostei. Parabéns. Vamos continuando. Então, ó, essa parte de frações, para tu ver como ontem foi realmente bem produtivo. Foi super. Assim, hoje também, porque hoje tu tá aplicando as coisas que a gente aprendeu ontem. Hoje é um pouco mais difícil, né? Hoje é aplicação. É que nem lá na faculdade que eu dou aula, né? Eu venho aqui para São Bento do Sul para dar aula numa faculdade federal que tem aqui. Daí, eu, diferente dos outros professores, eu peço para eles fazerem as questões na sala, que nem a gente está fazendo aqui. Eles não gostam muito, sabe? Porque eles notam que eles não sabem. Eles não gostam de sentir que não sabem a coisa. Mas como é que eles vão aprender? Daí os outros professores não fazem isso, dão nota na hora da prova, ninguém aprende, todo mundo finge que sabe, eles fingem que dão aula. Oh, meu Deus. Pois é, por coisa assim, né? Estão lá, são concursados e eu não, né? É complicado. Você vai conseguir. Mas eu nem quero ser concursado, quero fazer Quer as coisas não? por conta própria. Se der certo, Eu- graças a Deus, continuar meu negocinho aqui de aula particular dando certo. É uma dúvida que eu tenho também, porque eu gosto muito de desafio. E quando você é concursado, você fica naquela coisa ali e só aquilo. Bem, mas também, se o concursado quiser, ele pode se autodesafiar, né? Tipo ali, É, principalmente sendo um professor, eles poderiam, sei lá, fazer um projeto de pesquisa, fazer os alunos desenvolverem um novo método, sei lá, qualquer coisa do gênero, mas eles gostam de ser encostado, né? Pois é. é. Daí, assim, eu chego com umas coisas assim básicas, do tipo, eu tô usando essa lousa digital aqui para te dar aula, né? Eles Ah, acham isso lá sensacional. Assim, uma coisa básica, cara. Eles não fazem, assim. São muito, caramba. são muito encostados, tá louco? Beleza. Então tá, ó, a gente já viu estudo de fração, eu já dei uma explicação bem. Eu vi seu vídeo com meu marido, né? Meu marido também foi professor. Ah, é? Aí ele, nossa, ele é muito bom, ele é muito bom. Poxa, que bom. Se ele falou isso, eu fico feliz também. Que legal. Então tá. Aqui, então, novamente, essas questões de fração, a gente não vai se ater a falar.
Vamos aqui só novamente aplicar alguns detalhes. É só lembrar algumas coisas, né? Quando a gente estava somando aqui, a gente falou um pouco sobre a fração ela ser um pedaço de algo, e aí você pode quebrar esse algo em várias partes, né? Então aqui nós tínhamos Ah, uma pizza inteira, aqui nós tínhamos 3 quartos de pizza. Se eu pegar só esses 2 pedaços, apesar de eu chamar isto de 2 quartos, é a mesma quantidade que um meio. Você pode quebrar em outras partes. Normalmente, para a gente poder somar frações, a gente quebra de uma forma que as partes ficam iguais, né? Assim, a gente precisa fazer o mínimo múltiplo comum para isso. Daí, aqui tem umas formas de representar fração, a forma mista, eu não gosto dessa forma, ela nunca aparece em prova, então eu não vou te ensinar. Aqui tem algumas propriedades. Aqui é basicamente essa propriedade que eu estou falando, que uma fração pode ser escrita como uma outra fração, com números diferentes, mas representando a mesma quantidade, se você multiplicar em cima e embaixo por um número qualquer, que foi multiplicado por 2. Mas poderia ter sido multiplicado por 5, como na da de baixo aqui. Eu transformei a fração 3 quartos como 15, 20. Ou eu posso mesmo dividir por um número, né? Que 20 30 avos dividido por 10 que é 2 terços. E por que isso aqui é interessante? Porque a gente encontra a fração reduzida, uma fração que não tem mais como você deixá-la em números menores. Não tem nada que eu possa dividir em cima e embaixo. Por quê? Porque 2 e 3 são números primos. Eles não são divisíveis por nada mutuamente. Né? Aqui o 15 e o 20, eles são mutuamente divisíveis por 5, né? 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Mas eu não posso pegar o 3 quartos e dividir por qualquer coisa. O 3 quartos já é uma fração irredutível também. Então, nós já temos entendi. um primo aqui. E aqui a mesma coisa. Então, fração reduzida, ela é uma forma melhor de trabalhar. É sempre melhor que trabalhar com números pequenos, né? Ficar enchendo de zero, às vezes, complica a cabeça do cabra. Então, aqui soma algébrica a gente já falou, é necessário colocar tudo sobre o mesmo denominador e depois soma-se os numeradores. Multiplicação de frações, nós também conversamos, pelo que eu me lembro. A gente conversou que eu falei que era mais fácil, lembra? A gente Aham. multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Sim. Então, simplesmente 3 décimos. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10. Aqui, a mesma coisa. Então, tu tens que levar em consideração as álgebras de sinal, né? Aqui, como tu tem um sinal de menos e aqui o meio é positivo, apesar de não estar aparecendo o sinal de mais, quando não aparece o sinal de mais, tu sabe que é positivo. Então, 1 vezes 1, 1, 4 vezes 2, 8. Mas menos com mais dá menos. Ok? E menos com mais dá menos porque aqui é multiplicação. Tá bom, Letícia? Tá. Beleza. Aqui, ó. Menos com menos na multiplicação, mais. A resposta deu positivo. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. E mais porque menos com menos é mais. Na multiplicação. Ah, aqui, ó. Uma coisa interessante que às vezes confunde os aluninhos. Nós temos uma fração, o menos um quarto, e ela está sendo multiplicada por 3, um número inteiro, não é uma fração. Como é que eu resolvo isso? Porque eu aprendi fração por fração, não um número normal com fração. Bem, tu vai multiplicar o 3 pelo número de cima, na prática, tá bom? Entendi. Então, seria 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Mas por que dá 3 aqui? Bem, porque tem um 4 aqui. Né? Então, é como se esse 2 dividisse por esse 4. Ah, não. Não Ó, entendi. tá vendo que tem 14 aqui? Aham. Beleza. Esse 7 teve que ter sido multiplicado por um 2, né? Aham. O 2 apareceu aqui. Por quê? Porque esse 2 aqui cortou com esse 4. Sabe que 4 dividido por 2 é 2, né? Então, a hora que a gente simplifica esse 2 com esse 4, sobra um 2 aqui embaixo. E multiplica por este 7 para virar 14. Bem, eu vou fazer essa conta aqui para ti. Vamos fazer ela no PyPay. Só um segundinho. Deixa eu abrir aqui outra, beleza? Vamos lá.
Tá na mão. Vamos resolver essa conta. Então, note que ela é uma multiplicação de frações, então ela tem que basicamente considerar as regras de sinal e as regras de multiplicação de fração, que é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Muito bem. Mas, inicialmente aqui a gente já tem um número que não é fração, o 3. Então, como eu te falei, ele pode ser multiplicado com os de cima. Mas por que ele pode ser multiplicado com os de cima, né? Quando surgir a dúvida, tu vai saber o porquê agora. Porque todo número é ele mesmo dividido por 1. Então, o 3, por mais que ele seja um número inteiro, ele pode ser escrito como uma fração. 3 é igual a 3 sobre 1. E aí fica evidente que é o 3 com os de cima e o 1 com os de baixo. Por isso que a gente nem coloca 1. Porque 1 vezes qualquer coisa é a própria qualquer coisa, né? 1 vezes 4 é 4. Né? Então, tanto faz ter 1 aqui embaixo. Tu sabe que não vai mudar. Tá. Beleza? Então, é por isso que nós multiplicamos o número inteiro apenas com o numerador, com a parte de cima. Então, vamos por partes. Vamos fazer primeiro essa parte aqui. Poderia começar com essa aqui? Poderia. Mas eu quero começar com essa. Então, vamos fazer essa multiplicação. Ela vai ficar vermelhinha. Então, como eu falei, o número inteiro multiplica com o numerador. Então, antes de mais nada, menos com menos, mais. Por quê? Porque é multiplicação. Na multiplicação, menos com menos é mais. 3 vezes 1, 3. O 4 repete. Ah, professor, não gostei do 4 repetir. Bem, se tu não gostou, coloca um aqui e multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Quanto que é 1 vezes 4? 4. Tá bom? Então, você pode, novamente, pensar isso de diversos pontos de vista, diversas formas. Eu fiz direto. Agora vamos multiplicar pelo carinha aqui. Agora, novamente, nós vamos fazer análise de sinal antes de mais nada. Mais com menos, sinais diferentes. Menos. Agora, novamente, de cima com o de cima. 3 vezes 2, 6. O de baixo com o de baixo. 4 vezes 7, tabuada do 4. 4 vezes 7, 28. Daí você chega nessa resposta. Eu cheguei. Essa é a resposta final, porque não tem mais nenhum número para brincar, né? Eu resolvi isso aqui, depois multipliquei por esse cara e acabou a conta. E daí tu nota que a resposta não é a mesma. Tá percebendo? Beleza, não é a mesma. Mas a quantidade é a mesma. São frações semelhantes. Frações que representam a mesma quantidade com números diferentes. Sim. Como é que eu te provo isso? Eu posso multiplicar por 2 aqui, por exemplo. Quanto é 3 vezes 2? 6. Quanto é 14 vezes 2? 28. 6, 28. Sinal de menos aqui não muda. 6 sobre 28. Beleza? Entendi. Mas o legal... É aquele exemplo da pizza, que aí você divide. E aí Isso. sempre é... Um meio e 2 quartos, né? Esse mesmo. Mas o legal mesmo é quando tu tem uns números grandes assim, tu dividir para chegar na fração reduzida. Menos 3 por 14. Como 3 é primo e o 14 não é divisível por 3, então é uma fração irredutível. Não tem como escrever esta quantidade de pizza com números menores do que esses. Tá, entendi. Beleza. Então, multiplicação de fração é bem de buenas. Salvar. And vou falar agora sobre divisão de frações. Divisão. Então, multiplica-se a fração dividenda pelo inverso da fração divisora. Oh, meu Deus. Como é que a pessoa vai aprender lendo uma coisa dessa? Parece que tu tá lendo o Velho Testamento, assim. Aquele monte de coisa que tu não entende direito, aquelas palavras antigas e tal. Na prática, o que acontece é o seguinte, ó. Na prática é simples. Divisão de fração significa que tu vai ter uma fração dividida por outra. Padrão. Divisão de fração. Uma fração dividida por outra fração. Como é que tu resolve uma situação dessa? Tu vai pegar a primeira, no meio,
E daí você vai inverter a segunda fração. Tá vendo que a segunda fração é 1/3 aqui? Você vai inverter ela. O inverso de 1/3 é 3 sobre 1, né? Não tá 1 sobre 3 aqui? O inverso é 3 sobre 1. É sempre trocar de lugar, né? Troca o de baixo pelo de cima. E Tá. multiplica. É isso, olha só que fácil. Ou seja, a divisão de fração é uma multiplicação. Ah, ah, é. É a multiplicação pelo inverso do de baixo. Não ficou difícil, não. Não, bem de boa. Então, multiplicação natural aqui, multiplicação de multiplicação mesmo. Você pega o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Pronto. Divisão. Se tu tem uma divisão de fração, uma fração dividida por outra, tu repete a de cima e multiplica pela de baixo invertida. 1/3, agora virou 3 sobre 1. E depois multiplica normal. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Tá bom? Tá bom, tá Então aqui bom. vão ter outros exemplos, tipo o sinal de menos, que na resposta final vai ficar com menos, porque menos com mais é menos. Fração dividido por número natural, mesma coisa. Mesma coisa do outro problema lá. Transforme o 3 numa fração, 3 sobre 1. Porque 3 e 3 sobre 1 é a mesma coisa. Porque como a Tá. gente já conversou hoje, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Pega a tua conta de banco. Ah, hoje eu vou dividir minha conta de banco por 1. Não vai mudar nada. Tu vai ter a mesma quantidade de grana. Então, 1/2 dividido por 3 sobre 1 é a mesma coisa que 1/2 vezes 1 sobre 3, a de baixo invertida. Então, por isso que nesse caso talvez seja interessante mesmo para visualização ficar mais simplificada, colocar o 3 sobre 1 aqui. Inverso, mesma coisa, coloca o 5 sobre 1 aqui. Essa lista a Aí, gente vai ignorar. Né? Tá. Então, para finalizar o assunto de frações aqui, eu quero falar sobre uma coisa, né? Uma coisa bem massa. Por exemplo, esses dois números aqui. Tudo bem, são números frações, eu sei chamá-los, 6/7, 2/3. Eu sei fazer conta com eles se eu quiser, sem multiplicar, sem somar. Para multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, somar mínimo múltiplo comum do denominador, arruma o numerador e soma, que nem a gente fez na aula passada. Mas qual que é maior, né? Qual desses dois números é maior? Por exemplo, eu sei que 8 é menor que 9. Eu sei que 9 é menor que 50. Mas eu não sei dizer se 6/7 é maior ou menor que 2/3. É difícil fazer essa comparação com o número de fração, né? é. É difícil fazer, realmente é difícil. Eu, o que eu vou te ensinar aqui é o que eu faço para Tá. descobrir se uma fração é maior que a outra. Que eu, assim, essa aqui eu até sei qual é, né? Mas como frações com números maiores, mais difíceis, é difícil realmente saber. Então, o que eu faço é o seguinte, é o que a apostila vai ensinar. Não, na verdade a apostila ensina de um jeito bem burro. Vou ensinar do meu jeito que eu acho bem melhor. Tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o de cima e dividir pelo de baixo. 6 dividido por 7, porque como a gente já conversou, fração é divisão. Fração é o de cima dividido pelo de baixo. Então você vai pegar o 6 e vai dividir pelo 7, isso vai te dar um número de vírgula. E você vai fazer o mesmo com o 2 e com o 3, também vai dar um número de vírgula. Se a gente jogar na calculadora aqui, eu não vou fazer a conta, né? 6 dividido por 7, mas se a gente jogar na calculadora, 6 dividido por 7 dá 0,85, tá bom? Isso aqui é 0,85. Então, vamos dizer assim, se você... Ó, vamos pensar comigo. Se você tem R$ 1 milhão e você vai me doar 6/7 desse R$ 1 milhão seu. Então, você vai dividir em 7 pedaços, vai me dar 6 desses pedaços. Em outras palavras, é como se você me desse 6 dividido por 7 aqui, de acordo com a calculadora, se me desse 0,85 do inteiro que você tem desse 1 milhão, ou seja, 85%. Isso aqui significa a mesma coisa que 85% na prática. Sabe? Então, a fração, a porcentagem e o número de vírgula, eles podem, na verdade, eles são analogias um do outro, eles explicam uns aos outros. Então,
Isso aqui é quase 85%. Por quê? Porque quando eu faço a divisão, pode fazer na calculadora, se tu tá com dúvida. Oh, meu Deus, tá aqui. Pode fazer na calculadora se tu tá com dúvida, vai ficar 0,8571. Então, esse número aqui, representado em número decimal, número de vírgula, é 0,85, tá bom, Letícia? Tá bom. Agora, qual que é o 2 terços, se eu representar em número de vírgula, né? Ele é 0,66666, ou 0,66, ok? Agora eu te Ok. pergunto, tu prefere ter 85 centavos ou tu prefere ter 66 centavos? 85. Por quê? Porque 85 é mais, né? É. Pois é. Então, por isso que essa fração aqui é maior que essa. Ok? Então, por quê? Porque o número decimal, o número de vírgula, é maior, né? 0,85 é maior que 0,66. Então, quando você quiser saber qual fração é maior, você faça a divisão dela, tá? O de cima dividido pelo de baixo. Beleza? Beleza. Então, para finalizar nossa aula, eu vou pedir para que você faça uma conta só. Tá. Acho que vai ser suficiente. Quero que você faça a I. E. Tá bom? Bem, eu vou fazer uma antes. Se bem que não. Eu prefiro que tu faça isso. Se tu não conseguir, fica como tarefa, tá? Mas tenta fazer nesses 5 minutos. Tá. Beleza? Qualquer coisa, dá uma coladinha aí na apostila. Não, não vai ficar como tarefa, não. Se tu não conseguir dentro de 4 minutos, no último minuto de aula, eu te explico como é que faz. E daí, para a próxima aula, tenta fazer uma ou outra dessa listinha aí. Tá bom. Deu 1/6. Ah, tá zoando, você fez tão rápido. Vamos ver se tá certo. 1/6? Tá errado. Não, não, pode ser que não esteja. Vamos ver 1/6, quarta. Vamos ver, vamos ver. Você inverteu, daí ficou 6. 6 sobre 4. 6 sobre 4 vezes 4. Então ficaria 6 sobre 16. Sobre 16? Tá errado. Tá, mas tudo bem, eu faço. Sobre. Não, deixa eu fazer de novo. Eu tenho ainda 3 minutos. Peraí. Vai lá. É igual na multiplicação, eu divido. Eu posso dividir o de cima pelo de cima ou não? Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Mas é a Na divisão. divisão tem que inverter, menino. Entendi. Tá. Olha só aqui, ó. Então, bem, eu vou começar pela multiplicação. Por quê? Porque eu quero. Então, eu vou fazer 2 terços vezes 1/4 primeiro. Então, vai ficar 1 meio repete, dividido por 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Muito bem. É, Então, é 1 meio dividido por 2, 12avos, ok? sim. Agora, então, como é que a gente vai resolver isso? Como eu falei para você, na divisão, tem que multiplicar frações com a de baixo, a segunda, a que está dividindo invertida. Então, 1 meio vezes 12 sobre 2. Então, vai ficar 12 quartos. Ou, simplificando, vai ficar 3. A resposta aqui é 3. Beleza? Beleza. Então, tá bom.
Então tá aí, uma Então, multiplicaçãozinha, divisãozinha. Daí tu dá uma treinadinha aí, se pudesse, para amanhã, que amanhã vai ser. Nossa, amanhã vai ser tenso. amanhã a gente pode reduzir e continuar na próxima semana, né? Sei lá. Vamos ver. Se a gente aguentar, aguentou, né? Senão a Tá gente bom. reduz. Beleza, Letícia? Até amanhã. Beleza, Samuel. Muito obrigada. Logo Bom mais te dia. mando o vídeo. Bom dia pra ti também. Tchau,